VUBA Resin Bound Kits tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, esse revestimento é permeável à água. Em segundo lugar, tem uma aparência muito mais bonita do que asfalto e concreto. Em terceiro lugar, forma uma camada bastante fina de 15 mm e por fim é resistente, até mesmo um carro pode passar sobre ele. A composição do VUBA Resin Bound Kits não surpreende, seixos mais algum tipo de resina, mas é um deslumbre para os olhos. Âmbar, quartzo, granito e outras opções permitem criar verdadeiras obras de arte. Os vizinhos vão ficar com inveja. No universo das sacadas também acontecem milagres dignos de discussão, pelo menos nos fóruns de construção. E um exemplo brilhante disso é a Glide-On Cassette. Trata-se de sacadas fortes, bonitas e tão tecnológicas que o recorde de instalação é de 1 minuto e 34 segundos. Os construtores estão felizes, pois as Glide-On Cassettes chegam ao local totalmente montadas. Por isso, resta apenas instalá-las em âncoras especiais. Agora mesmo grandes projetos, como o edifício NE02, com 474 sacadas, não impressionam mais. E para o bem do meio ambiente, a Glide-On Cassette tem uma estrutura com baixíssimo teor de carbono. Em algumas etapas de produção, eles reduzem as emissões de CO2 em 19%. Estamos no Colorado, no trecho da rodovia US 36. A pavimentação aqui sofreu devido ao colapso do solo. Primeiro rachaduras, depois uma cratera. Sintomas desagradáveis que levaram ao bloqueio parcial dessa artéria de tráfego. Para restaurar o tráfego o mais rápido possível, a equipe de reparo utilizou 6.100 blocos de poliestireno expandido. O volume total desses blocos ultrapassou 18.500 metros cúbicos. Visto de cima, parece que formigas estão saqueando um açucareiro. No final, o reparo levou 2 meses e demonstrou quão eficientemente todos os envolvidos trabalharam, desde os operários da fábrica que produziram os blocos até os motoristas e trabalhadores no local. Esses furos para cabos, tubos, fios e afins podem até ajudar na condução das comunicações, mas parecem um pouco assustadores. Para restaurar a integridade da parede, a empresa Pipelife recomenda agir da seguinte forma. Primeiro, o espaço é preenchido com tubos flexíveis. Isso cria uma estrutura parecida com um favo de mel. Em seguida, uma camada de selante Dri-Fill é aplicada por cima. Resta apenas alisá-la suavemente. Pronto! Além de outras vantagens, essa combinação é impermeável a gás e água sob uma pressão de 1,5 bar. Já que mencionamos favos de mel, é hora de falar sobre Hybris. Este isolamento com células características é uma boa opção para telhados e paredes. Pode ser cortado facilmente com serra manual, combina perfeitamente com pedra e, graças à estrutura em favo de mel, protege o ambiente do superaquecimento no verão. Um pacote de painéis de 50 mm de espessura é suficiente para 5,5 metros quadrados. Hybris pesa pouco, permitindo trabalhar confortavelmente sozinho. E sua excelente qualidade garantiu aos painéis a marcação CE,
Isso significa que Hybris atende aos requisitos do nível da União Europeia. Truque do mestre de obras. À primeira vista parece uma parede de tijolos, mas na verdade ela é feita com azulejos Bolix BQS. A ideia é obter uma superfície bonita, durável e de fácil manutenção, sem gastar dinheiro extra. Os azulejos podem ser cortados com tesouras de uso doméstico. Eles são flexíveis, permitindo contornar cantos e são resistentes até mesmo a precipitações extremas como granizo. Para aplicação e ao mesmo tempo imitação do material, os desenvolvedores prepararam um rejunte adesivo exclusivo. O tamanho do azulejo padrão é de 24 por 7 centímetros. E o mais interessante é que são feitos à mão, portanto não existem dois Bolix BQS iguais. Nossa ascensão nos degraus da tecnologia de construção continua com o apoio das escadas Modulesca. Elas são montadas a partir de módulos feitos de polipropileno reforçado com fibra de vidro e permitem revestimento com azulejos. Para preparar a estrutura da futura escada, são necessárias apenas duas ferramentas, uma chave de fenda e um nível. Não haverá problemas mesmo em uma inclinação de 35 graus. A largura dos degraus é de 424 ou 934 milímetros. Eles são resistentes a geadas de até menos 20 graus. Não apodrecem e, para o bem do meio ambiente, são inteiramente feitos de material reciclado. A parte subterrânea dos postes de madeira tem a desagradável característica de apodrecer. Portanto, seria ótimo envolvê-las com a manga protetora Post Saver. Ela bloqueia o acesso de oxigênio e umidade à madeira. Isso significa que os fungos e mofo não terão chance. Note que a manga protetora não é fixada na extremidade do poste. É necessário que uma parte dela fique acima do nível do solo. É essa instalação que garante a melhor proteção em uma profundidade crítica de até 15 centímetros. De acordo com testes da BRE, a maior organização independente de testes de madeira na Europa, a manga protetora é eficaz por 20 anos. Esqueça Scott Pilgrim, Mario contra o mundo. Isso sim é ação de verdade. Especialmente se os oponentes forem gesso, aço e outros materiais que não se rendem facilmente. Mas não se preocupe, Mario trouxe o selante adesivo Mapei-Flex MS45 e está pronto para colar e vedar qualquer coisa, desde um tronco até uma pia, na horizontal e na vertical, em juntas de retração e de dilatação, diretamente sobre a água corrente. O Mapei-Flex MS45 atua ainda mais efetivamente do que a fita adesiva do lendário meme, e mesmo com uma camada de 3 mm de espessura, garante uma conexão elástica e durável. No ano passado, construíram uma casa na França com girassóis e sal, um método inusitado de combater a crise climática. Melhor mostrarmos algo mais convencional, como a cofragem Sikablock. Ela também ajuda o meio ambiente, pois é feita de bioplástico e materiais reciclados. E poupa as costas e músculos dos construtores, pois o módulo montado pesa apenas 2,5 kg. A montagem é tão simples que um construtor pode fazer 60 metros quadrados por dia, e a margem de segurança é suficiente para utilizar Sikablock em poços de elevador.
O ditado "a primeira impressão é a que fica" também se aplica às casas. Como é bonito e impressionante, por exemplo, uma fachada de tijolos. Mas somente pedreiros experientes podem fazer isso com competência. Pelo menos era assim antigamente. Hoje, qualquer pessoa pode comprar o sistema Facade Click. Com ele, até mesmo alguém que trabalhou com tijolos apenas no Minecraft conseguirá construir tudo corretamente. Basta inserir os tijolos em conectores especiais e fixar a última fileira com parafusos. Pronto, sem argamassas, em qualquer clima, e tão firme que, em comparação com a fachada feita pela tecnologia convencional, a resistência à compressão é mais que o dobro. Há muito tempo nos Estados Unidos existe uma grande demanda por trabalhos com concreto. O material é usado em mais de 60% das estradas, além de calçadas, garagens e muitos outros locais. Um dos problemas típicos é o afundamento das lajes de concreto. Se nada for feito, elas podem rachar como waffles. Imagine as consequências se isso acontecer em uma estrada com tráfego intenso. Felizmente, as equipes de reparo, armadas com Polylevel, estão prontas para o resgate. Trata-se de um composto que se expande e levanta a laje em apenas 15 minutos. A avançada química do Polylevel permite ajustar sua ação levando em consideração a temperatura, o clima e outras condições. Além disso, o composto não se degrada, não libera substâncias nocivas e não reage com o solo ou a água. Quando na reconstrução de um edifício antigo ou na construção de um novo edifício é desejável minimizar o peso dos pisos, entra em ação o sistema Recto-Light. Veja só a engenhosidade dos autores. Eles combinaram vigas de concreto armado e componentes de madeira prensada, que funcionam como cofragem permanente. A solução final permite construir vãos cobertos de até 9 metros sem a necessidade de suportes intermediários. Em termos de peso, eles têm menos da metade do peso de muitos equivalentes padrão. E, se necessário, são complementados com fixações especialmente projetadas para tetos suspensos. O feltro, como isolante acústico, é uma solução bastante popular, utilizada desde apartamentos até interiores de carros. Pode parecer que já exploraram todas as maneiras possíveis de usá-lo, mas muitas empresas continuam a inventar novos formatos de uso para esse material. Por exemplo, o Hardfelt é o primeiro sistema modular de tetos de feltro do mundo. A versão Groove tem um coeficiente de absorção sonora ponderado de até 0,65 na escala de 0 a 1. Simplificando, em um ambiente com Hardfelt, o som é mais claro e a fala é mais fácil de ser ouvida. Assim, as conversas podem ser mais suaves, sem forçar as cordas vocais. E esteticamente, esses tetos são muito mais agradáveis do que os tetos suspensos convencionais com placas. Os reinos dos playgrounds precisam de um revestimento seguro, sem emendas e suficientemente macios. Todas essas propriedades são combinadas com sucesso no Wet Pour. Sua base é de borracha de altíssima qualidade, proveniente do Reino Unido e da Europa Ocidental. Ela não é tóxica e, quando instalada corretamente com uma camada superior de 15 mm de espessura, não se danifica nem mesmo por calçados com cravos. Portanto, não se surpreenda se encontrar o Wet Pour em um centro de escalada ou em um hipódromo. Assim como no caso anterior, várias cores estão disponíveis, permitindo que cada projeto tenha um design único.
mais de 900 clientes de 8 países europeus já desfrutam das cabanas Rivonia. Elas são construídas com apenas 4 módulos. No entanto, são adequadas como residências, adegas e até saunas. E a pedido do cliente, podem se estender por centenas de metros quadrados. Em alguns casos, os construtores terminam a Rivonia em apenas um dia. Os módulos são feitos de concreto armado com pelo menos 9 centímetros de espessura. Portanto, pode-se colocar uma camada de 1 metro de terra por cima. E a vida útil estimada ainda será de cerca de 100 anos. Build and Lift é um método de construção de casas que começa pelo telhado. Ele é montado no chão e em seguida é levado com macacos especiais. Isso é vantajoso tanto para os construtores, que ficam menos tempo em altura, reduzindo o risco de quedas e lesões, quanto para os clientes, pois a elevação do telhado para uma casa de 250 metros quadrados leva um dia e geralmente não requer andaimes. Quanto ao custo, no caso de um projeto com a área mencionada, o Build and Lift custa cerca de $1.800. No ano passado, um grande incêndio no Kuwait dominou as notícias mundiais. O fogo começou no maior depósito de pneus de automóveis do mundo e foi tão intenso que era visível do espaço. Que desastre para o meio ambiente. Por isso é extremamente importante reciclar mais ativamente. Se feito com inteligência, pneus velhos podem se transformar em pavimentos como este, chamado Aspire. Ele é adequado para uso ao ar livre, pois é resistente a manchas, arranhões e água. Para a instalação, são usados módulos patenteados. Sua resistência é tal que nem mesmo um furacão de categoria 5 pode danificá-lo. E isso significa ventos de cerca de 252 km por hora. Em 1951, a empresa BASF inventou um novo material. Mas concordemos, o nome poliestireno expandido sem prensagem é difícil de lembrar. Portanto, hoje, a criação da BASF é conhecida em todo o mundo como estiropor. Em termos simples, estamos diante de um substituto de isopor. É popular tanto como material de embalagem quanto nas construções como isolante térmico. Estiropor é leve, absorve bem os impactos e é impermeável à umidade, uma excelente combinação de vantagens. Em alguns sites, a espuma Wall Tight é chamada de melhor isolante do mundo. Sua composição marcante forma uma camada de células fechadas. Ela é ideal para trabalhos abaixo do nível do solo, além de ser adequada para telhados e pisos. Além de isolar, também estabiliza, por exemplo, paredes ocas. Para aplicá-la, basta preparar orifícios com 12 mm de diâmetro. E o profissional equipado com a Wall Tight está pronto para ir ao local até no inverno. Neste caso, ele levará uma versão especial do composto para temperaturas de até menos 10 graus Celsius. Até 2029, o mercado de grama artificial crescerá cerca de 11% ao ano. Esta é uma excelente notícia para os desenvolvedores da Vertage. Eles inventaram uma inovação para a instalação de rolos de grama sintética.
Um dos principais problemas deste processo é a fixação das bordas, especialmente quando a grama encosta em cercas ou edifícios. Onde se poderia encontrar uma solução? Especialistas em construção provavelmente lembrarão da instalação de carpetes e laminados para os quais frequentemente são comprados perfis e rodapés especiais. A Vertage é algo parecido. Com essas tiras, o profissional dobra e imediatamente cola a grama. Fica impecável e bonito sem fixadores visíveis. Os desenvolvedores esperam que a Vertage acabe se tornando um padrão do setor. E você gostou? Então, o que usar para preencher o espaço entre as vigas? O vídeo sugere as placas isolantes Alpoa. Elas são feitas de espuma, o que significa que são fáceis de cortar e transportar. Em termos de permeabilidade ao ar, são comparáveis à madeira de abeto. Durante o uso, as placas não liberam poeira nem fibras. Luvas, respiradores e óculos de proteção não são necessários. Se o tamanho for ajustado corretamente, é possível dispensar os fixadores. A espessura das placas varia de 10 a 16 centímetros. Se gostar, elas também são adequadas para pisos, e a vida útil é de pelo menos 50 anos. Stylon é uma versão mais ecológica do clássico revestimento de playgrounds. Ele também é feito de grânulos macios e resinas de poliuretano, mas é feito em forma de grade, permitindo adicionar terra e plantar grama, resultando em uma cobertura mais agradável e híbrida. A água da chuva não se acumulará nele, e devido à combinação com a grama, Stylon é adequado para áreas paisagísticas. A típica grade é um quadrado com 1 metro de lado e 65 milímetros de espessura. As cores disponíveis são tijolo, verde e antracite. Em uma piscina com transbordo, a água fica no mesmo nível da borda. Essa opção é mais complexa de executar, mas tem várias vantagens. A primeira é o maior nível de purificação da água. Não é à toa que muitas piscinas públicas são feitas exatamente para transbordar. A segunda vantagem são as maiores possibilidades para os arquitetos. Além de transformar os fluxos de água em pequenas cachoeiras, visualmente, até uma pequena piscina com transbordo parece muito maior do que seu tamanho real. Os fornecedores e transportadores parecem estar conspirando, atrasando regularmente os lotes de blocos de concreto. Organize sua própria produção. Para isso, basta adquirir moldes de aço da empresa Europe Block e preenchê-los com concreto. Graças às divisórias removíveis, é possível fazer 4 variantes de blocos a partir de um único molde, variando de 40 por 80 por 80 centímetros a 160 por 80 por 80 centímetros. Uma equipe de 2 pessoas é perfeitamente capaz de colocar o processo em andamento. E para facilitar o carregamento dos blocos com máquinas, a Europe Block vende uma garra mecânica. Estrutura metálica mais pedras. Assim se formam os gabiões. Não é de se surpreender que, em tradução literal do italiano, gabione signifique grande gaiola. A resistência é excelente, por isso essas estruturas são populares na construção de estradas. As cercas também ficam ótimas. Por exemplo, os especialistas da Zillard Ser Kft. Instalaram uma cerca bonita de 2,2 metros de altura e 41 metros de comprimento.
Um dos usos inusitados é a proteção contra a radiação de raios-x durante inspeções aduaneiras. Assim ficará o teto se o cliente escolher os painéis da Pipelife. Neles, são combinadas placas de distribuição de alumínio e tubos de polímero. No inverno, o ambiente ficará aquecido e no verão, fresco. É muito fácil determinar se há espaço suficiente para a criação da Pipelife. Ela se encaixa em qualquer ambiente que permita tetos suspensos. A largura padrão do painel é de 336 mm e o comprimento chega a 250 cm. Esse revestimento foi descrito da seguinte forma: uma solução maravilhosa para o presente e o futuro. Surpreendentemente, palavras tão enfáticas se devem a apenas dois componentes: poliureia e resina. Juntos, eles são impermeáveis, protegem contra desgaste, eletricidade estática, raios UV e produtos químicos domésticos. Além disso, aderem firmemente a diversos materiais, desde madeira até concreto. Tubulações, paredes, caçambas de caminhões, aplique onde quiser, pois o revestimento é elástico. Para uma demonstração eficaz ao cliente, pode-se tratar um bloco de isopor para pular sobre ele ou encher uma caixa de papelão com água. Precisa derrubar rapidamente uma construção de pedra ou concreto, mas não tem dinheiro ou tempo para explosões? É hora de experimentar o Betonamite. Este pó deve ser misturado com água e depois injetado em furos feitos em pontos críticos da construção. À medida que se expande, o Betonamite aumenta a pressão até 1000 kg por centímetro quadrado. Em poucas horas, tudo estará em ruínas, sem onda de choque, barulho ou fragmentos voando como estilhaços. Não é necessário obter licenças para transporte ou uso do pó. Ele é vendido livremente até na Amazon e custa cerca de $121 por 5 quilos. Em 1944, o arquiteto e designer francês Jean Prouvé criou o projeto de uma casa desmontável. E quem poderia imaginar que décadas depois a criação de Prouvé seria modernizada para atender às tendências atuais. E será incorporada não apenas em desenhos, mas também na realidade. A equipe Roger Sturck Harbor Plus Partners assumiu essa tarefa para a feira Design Miami Basel 2015. Prouvé concebeu essa casa para que as pessoas pudessem retornar aos vilarejos devastados pelos bombardeios e reconstruí-los. Na nova versão, o foco mudou para a recriação. Em particular, 2 módulos adicionais semelhantes a estágios de foguete servem como banheiro e cozinha, e a nova varanda pode ser levantada para se proteger do mau tempo. É raro um vídeo de construção que não mencione Lego. Hoje, a solução semelhante ao brinquedo dinamarquês será apresentada pela empresa Ecomure, só que ela não é feita de plástico, mas de pedra natural belga. Por isso, as pedras são bem grandes e pesadas, pesando até 990 quilos. Por que não construir um muro de contenção de 7 metros de altura com elas? Com estes e outros projetos, os construtores terão um trabalho agradável. Afinal, o uso de argamassa não é obrigatório, e em 8 horas de trabalho é perfeitamente possível cobrir 80 metros quadrados.
Um porão úmido em qualquer clima é um fenômeno anormal. Quando os especialistas chegam para descobrir o problema, muitas vezes se deparam com uma impermeabilização péssima. É hora de combater a umidade indesejada. Os profissionais da Aquatech já estão pegando materiais para organizar uma proteção em várias camadas. Primeiro usa-se uma membrana líquida, como a AquaBlock WB. Ela adere firmemente à madeira, pedra e outros materiais. Ela é adequada para aplicação em concreto úmido e pronto para ser combinada com tecido de reforço. Agora pode-se tirar a membrana em rolo Delta MS. Ela tem mais de 1.800 saliências por metro quadrado. E para o reaterro pode-se usar pedra britada ou areia. Ambas as membranas permitem que os profissionais trabalhem a menos 30 graus e realizem não apenas trabalhos planejados, mas também emergenciais. Uma ótima pergunta para palavras cruzadas. Como se chama a combinação de 80% de lascas de madeira, cimento Portland e aditivos minerais? Não se apresse em responder, pois em diferentes partes do mundo o nome varia. Na terra natal, Países Baixos, é Durisol. Nos territórios da antiga União Soviética, a palavra popular é Arbolith. E em outros países encontram-se diferentes denominações. Aliás, em alguns casos, os blocos desse material em termos de resistência à compressão não são inferiores ao concreto de marca M100. Portanto, são amplamente utilizados de canteiros de flores a paredes de sustentação. Um tira da pesada, assalto ao 13º distrito, 8 Mile, Rua das Ilusões. Detroit aparece em muitos filmes. Embora muitos lembrem da cidade como a capital do automóvel, a arquitetura local também pode surpreender. É em Detroit que está o complexo residencial Exchange. À primeira vista, ele parece bastante comum, exceto pelo fato de ser o primeiro edifício dos Estados Unidos construído de acordo com o esquema Lift Build. Primeiro, a equipe ergueu 2 pilares de concreto. Em seguida, começaram a montar os andaimes e levantá-los de baixo para cima com macacos, a uma velocidade de até 9 metros por hora. No final, a equipe concluiu com sucesso o Exchange de 16 andares, apesar do tráfego intenso e de outros prédios ao redor e sem precisar de guindastes gigantes. Pave and Go é uma verdadeira revolução de pavimentação exclusiva e 100% italiana. Os criadores combinaram a durabilidade dos clássicos ladrilhos de pavimentação com uma instalação simplificada, sem necessidade de contrapiso ou adesivo. A espessura total do Pave and Go varia de 18 a 28 milímetros, sendo uma solução universal para ambientes internos e externos. A instalação é rápida, com a única pessoa precisando de apenas 1 hora para cobrir 25 metros quadrados. Os ladrilhos são feitos de grés porcelanato, fáceis de limpar e resistentes até a reagentes contra o gelo e complementados com uma superfície antiderrapante. Os franceses também têm algo semelhante. O sistema Pave Fast apela aos construtores que desejam impressionar os clientes com rapidez, sem comprometer a qualidade e com espaçamento perfeito entre as pedras de pavimentação. O processo é um pouco simples. Com um martelo de borracha, o construtor preenche os elementos da grade especial e em seguida os conecta. Isso é suficiente para que a seção finalizada tenha resistência suficiente para servir até como estacionamento. O segredo está nas pedras de granito. E a vida útil total do Pave Fast é de cerca de 50 anos. Assim como no caso anterior, não é necessário sujar as mãos com argamassa ou adesivo. E, se necessário, desmontar parcialmente o pavimento é tão fácil quanto instalá-lo.
Os criadores do Nova Brick também deixaram sua marca no mundo da construção. Este é o único revestimento de tijolo ventilado que é fixado com parafusos, ou seja, sem argamassas. E não em todas as fileiras, mas apenas em cada quarta fileira. O Nova Brick parece muito mais elegante do que o revestimento de madeira, alumínio ou vinil e permite implementar designs que imitam tijolo, azulejo ou pedra. Qualquer pessoa que saiba lidar com um nível, uma furadeira e um martelete está apta a trabalhar com este revestimento. Os blocos Nova Brick pesam 2,4 kg e, para a tranquilidade dos clientes, vêm com uma garantia limitada de 50 anos. Stone Clip é um sistema de fixação mecânica de pedras e azulejos certificado por engenheiros. Entre as principais vantagens está a incrível resistência. Mesmo um bloco de granito de 450 kg não sairá do lugar. Estações, museus, pontes e outros locais serão definitivamente enobrecidos quando os construtores trouxerem o Stone Clip. Um caso típico é o trabalho com placas de granito pesando 85 kg e medindo 1.500 por 800 por 25 mm. Thermal Path é a primeira ciclovia aquecida ecologicamente correta dos Países Baixos. Para funcionar, ela aproveita o calor proveniente das águas residuais e de esgoto. A temperatura é controlada automaticamente com base nas leituras dos sensores. Além disso, os especialistas monitoram as mudanças de temperatura pela internet para tomar medidas oportunas em caso de falha. E o melhor de tudo é que não é mais necessário torturar o pavimento com maquinários pesados. A empresa Alfred Miller Contracting, há mais de 70 anos, implementa inovações para projetos de construção industrial e comercial na América do Norte. E ajuda com sucesso até empresas do setor petroquímico. Uma das utilidades da Alfred Miller Contracting são as estruturas de concreto pré-moldado. Os engenheiros da empresa fizeram um excelente trabalho e reduziram o tempo de montagem em 60%. No caso de racks para tubos, uma equipe de 5 pessoas trabalhará a uma velocidade de 122 metros lineares por dia. E em comparação com as estruturas de aço, essas custam metade do preço, não exigem proteção contra incêndio e duram 100 anos sem manutenção. A ferrovia é um sistema complexo, não isento de problemas. Pode parecer que tudo está bem e, de repente, um vagão-tanque com combustíveis e lubrificantes começa a vazar repentinamente. Cenários como esses são um grande perigo para pessoas, equipamentos e ecossistemas. Por isso, especificamente para a contenção rápida de líquidos, a empresa Ultratech International oferece essas bandejas modulares. Os modelos padrão de 6 metros de comprimento são conectáveis. Sistemas de filtração e absorção podem ser adicionados a eles. O perfil das bandejas é baixo, para não atrapalhar o movimento em passagens e cruzamentos de trilhos. E um coletor de drenagem adicional permite conectar as bandejas a separadores e decantadores. A empresa Axter está pronta para mostrar todo o potencial dos telhados planos, mas para começar as mudanças é necessário prepará-los cuidadosamente. Uma das etapas é o trabalho com juntas de dilatação. Os especialistas no vídeo estão vedando essas juntas e usam a Axter Excel Joint, uma membrana elastomérica reforçada com tecido de poliamida.
Como um típico rolo de 10 metros pesa 15 ou 23 quilos, a Axter Axle Joint é fácil de levantar manualmente até o telhado. E uma das etapas mais marcantes da instalação é o trabalho com um queimador que atinge 1000 graus Celsius. Agora, a empresa Stegmaier demonstra que até mesmo um elemento de paisagismo tão comum como a drenagem pode ter um efeito surpreendente com a abordagem de engenharia adequada. Com um movimento suave, o especialista ajusta sua altura de 36 a 54 milímetros, adaptando-se assim a tijolos e pedras de pavimentação de diferentes espessuras. Como é bom quando tudo está perfeitamente alinhado. Se o trajeto for sinuoso, a Stegmaier oferece elementos com curvas de 45 a 90 graus. E graças à base larga, todo o sistema é adequado para a instalação em uma base arenosa. Vamos dar uma olhada no trabalho com fitas hidroexpansíveis. Essas peças, que se assemelham a grandes tiras de chiclete, desempenham muitas funções importantes: isolamento de juntas superficiais, preparação de cofragem, seccionamento de telhados. As fitas hidroexpansíveis são usadas em muitos locais. Na maioria das vezes são feitas de borracha ou PVC plastificado e são produzidas em uma incrível variedade de opções: reparação, proteção, aplicações especiais. As fitas hidroexpansíveis podem ser encontradas em qualquer lugar, desde arenas de futebol até usinas hidrelétricas e bases de lançamento espaciais. E isso ilustra bem sua importância. Um metro quadrado de telhas cerâmicas pesa cerca de 40 quilos, e esse é apenas um dos materiais necessários para os telhadistas. Para que eles não machuquem as costas, vale a pena contratar o Bampa. Este elevador requer menos de 5 minutos para preparação. Está disponível nas versões a gasolina e elétrica, e levanta até 80 quilos a uma altura máxima de 9 metros. Em apenas uma hora, milhares de materiais de construção passam pelo Bampa, e tudo o que foi desmontado pode ser descido cuidadosamente com o mesmo elevador. Renovar a varanda, o terraço ou o pátio por conta própria? Parece um desafio perfeito para o Century Outdoor. O primeiro componente deste revestimento de piso é uma telha feita de resina e fibras de madeira de bambu. Ela conquista o coração dos compradores com sua textura natural. O segundo componente é um engenhoso sistema de instalação. Graças aos encaixes, permite a colocação do Century Outdoor sem ferramentas. No final, mesmo uma pessoa sem experiência conseguirá instalar um revestimento bonito e durável que não racha, não incha e não descasca. E sua espessura total será de apenas 22 milímetros. Neste local estão instalando um avançado sistema de fachadas Certas. Ele combina de forma eficiente placas finas de argila e grampos de aço inoxidável. O processo de trabalho lembra a montagem de um enorme quebra-cabeça. No entanto, a peça padrão, por razões óbvias, pesa cerca de 15 quilos. Mas não é necessário usar cola, resina e materiais semelhantes.
E, se necessário, é possível até imitar uma alvenaria vertical. Se os profissionais trabalharem com capricho, Cerdas durará mais de 60 anos. E, em termos de tempo, esse método de melhoria de fachadas é 5 vezes mais rápido que os concorrentes. A empresa Knauf Danoline alcançou alturas impressionantes no trabalho com gesso. Ela utiliza esse mineral comum em seus tetos acústicos. Eles se destacam pela elegância dinamarquesa, eficiência comparável à de um bom estúdio de gravação e pela tecnologia Cleaneo, que purifica o ar. Como funciona? As placas de teto são perfuradas de maneira especial e preenchidas mais perto do núcleo com uma combinação de substâncias eficazes contra fumaça de cigarro e cheiros de comida. Uma excelente solução para escritórios e concessionárias de automóveis. Você só tem concreto à mão, mas no fundo deseja projetos em pedra natural? Com mínimo esforço, as formas Tashmatic ajudam a liberar sua criatividade. De plástico ou alumínio estão disponíveis nos padrões mais inesperados, como borboletas e favos de mel. O tamanho de uma das opções é de 42 por 40 por 3,5 centímetros. E se comprar várias diferentes e combiná-las, muitos visitantes certamente vão pegar seus celulares para tirar algumas fotos impressionantes de tamanha beleza. Proteção e estabilização da margem, preparação de uma piscina para águas pluviais, melhoria de valas de drenagem, construção de uma estrada temporária. Em que projetos os tapetes Earthlock ainda não participaram? Trata-se de uma solução durável, flexível e muito rápida. Se os trabalhadores usassem construções de concreto monolítico, levariam 20 vezes mais tempo. Por exemplo, uma equipe pode cobrir 7.000 metros quadrados com esses tapetes em apenas uma semana. E se arbustos e grama crescerem através deles, é ainda melhor. Nesse caso, a vida útil aumentará de 50 para 100 anos. As estruturas urbanas fazem barulho a 45 decibéis mesmo à noite. Isso é suficiente para causar irritabilidade e problemas de sono nas pessoas. O ruído do trânsito é a segunda maior causa de problemas de saúde entre os europeus, ficando atrás apenas do ar poluído. O que fazer? No mínimo, instalar barreiras ao longo das estradas mais barulhentas. Elas usam o já conhecido Durisol. Portanto, a instalação, manutenção e reparo não são tarefas difíceis. E quando os construtores terminarem, o nível de ruído das estradas cairá em 30 decibéis. Bem-vindo ao experimento mexicano que combina impressão 3D e tecnologias de construção de longa data. O mergulho nesse mundo deve começar com a palavra tepetate. Os mexicanos usam esse termo para descrever um solo denso com muita argila, frequentemente cementado. Logicamente, é um bom material de construção, mas agora ficou muito melhor, pois os blocos são impressos por um robô.
tepetate, cimento, cal e água são misturados e despejados em camadas, como creme em um bolo. No âmbito de um festival de arquitetura local, os blocos prontos se tornaram parte do telhado de um pequeno pavilhão. Que usos você consegue imaginar para eles? Quando a iluminação natural é bem organizada em escritório, cerca de 80% dos funcionários se sentem melhor e 70% também trabalham melhor. Uma boa razão para os gestores considerarem os tubos solares da Doing Light, concorda? Com eles, a luz solar alcança até os ambientes mais internos de um grande centro de escritórios. As versões padrão dos tubos solares são adequadas para áreas de 9 a 75 metros quadrados. Há uma versão especial com ventilação integrada de 100 metros cúbicos por hora. E como bônus adicional, a economia nas contas de eletricidade. Como está o desempenho de vendas dos vergalhões Durabar? A empresa Dextra Group, que os fabrica, tem estoques em vários continentes. A lista de diâmetros disponíveis inclui barras de 6 a 16 milímetros. Este material de construção composto é adequado tanto para pequenos projetos residenciais, como caminhos para casas, quanto para grandes construções, como hospitais. Nestes casos, é extremamente importante que o Durabar seja feito de polímero e fibra de vidro. Em outras palavras, o vergalhão não conduz eletricidade nem interfere em equipamentos. Além disso, ele é 25% mais leve e 2 vezes mais forte que o aço. Pontes modernas são impressionantes. Por exemplo, os chineses construíram um gigante com quase 165 quilômetros de comprimento. Projetos como esses exigem cálculos extremamente precisos e equipamentos especiais, como os da Enerpac. Essa maravilha da engenharia, utilizando hidráulica, levanta e abaixa lentamente, mas com segurança, enormes seções das futuras pontes. Uma única unidade da Enerpac, versão JS750, é suficiente para mover 750 toneladas. Se necessário, os trabalhadores combinam e sincronizam várias unidades Enerpac e em apenas 1 hora, uma seção ou outro componente alcança a altura de 6 metros. Os suportes Yosemite são o futuro do armazenamento em garagens e, ao mesmo tempo, um exemplo brilhante de uma inovação do tipo nunca ouvi falar, mas agora quero comprar. Com apenas uma campanha no Kickstarter, os autores do Yosemite arrecadaram mais de $200 mil e os kits de 16 suportes foram vendidos por até $165. Isso mostra o quanto as pessoas precisavam de uma solução rápida para montar prateleiras. Aliás, uma prateleira com 4 suportes Yosemite aguenta 454 quilos. Por esse motivo, vale a pena escolher um polímero de engenharia para a produção. Já está pegando o seu cartão de crédito? Se você colocar a pá de um típico aerogerador ao lado de um prédio residencial, ela alcançará aproximadamente o 12º andar. Como os técnicos movimentam essas gigantescas estruturas durante a montagem e manutenção? Sem problemas, se eles tiverem à disposição o KL. Ou Koala Lifter.
Assim como um verdadeiro koala, ele agarra firmemente o suporte do aerogerador e na versão T30 levanta cargas de até 30 toneladas. A velocidade de elevação é de 100 metros em 45 minutos. Não há restrições quanto à altura do suporte, e para controlar o maquinário basta uma pessoa. EasyFlow é uma solução ecologicamente correta 2 em 1. Dependendo da especificidade do projeto, pode ser usado tanto para drenagem quanto para fossas sépticas. Em ambos os casos, os construtores ficarão agradavelmente surpresos com a montagem modular simples e a presença de componentes de baixo perfil que permitem economizar em trabalhos de escavação. Os módulos principais do EasyFlow são tubos envoltos em uma rede preenchida com grânulos de poliestireno expandido. Eles são produzidos em 2 comprimentos padrão de 1,5 e 3 metros. Apesar de sua aparente simplicidade, o sistema permite levar em conta muitos aspectos importantes para os engenheiros, incluindo a evapotranspiração, ou seja, a evaporação total. Além disso, o EasyFlow é uma solução flexível para desviar de árvores e outras infraestruturas. A empresa Frankische apresenta a família de produtos Alpex. Eles foram criados para instalações de água potável e aquecimento. Cabines de chuveiro, aquecimento, pias de cozinha. Os desenvolvedores entendem que as compras dos encanadores frequentemente incluem várias dezenas de itens. Por isso, um dos catálogos Alpex se estende por 76 páginas. Finalmente é possível comprar tudo de um único fornecedor e ter a certeza de que até o componente mais simples é feito com incrível atenção aos detalhes. Veja a placa de montagem, por exemplo. Esta é a primeira versão no mercado feita de plástico reforçado com fibra de vidro. É leve, mas em termos de resistência à torção não perde para os análogos metálicos. E os tubos da Alpex são igualmente bons. Eles são de metal plástico e 100% impermeáveis ao oxigênio. Impressionante! Não é à toa que a empresa possui 15 fábricas em todo o mundo e 6.000 funcionários. A seguir temos a lã mineral IsoWool. Trata-se de uma rocha, mais especificamente de um tipo basáltico. Ela é produzida puxando fibras de 4 a 7 micrômetros de espessura a uma temperatura de 1450 graus. As placas resultantes são uma clássica e duradoura solução de isolamento térmico. O material quimicamente inerte não teme fungos e mofo e também está pronto para ser aquecido até 1000 graus Celsius. Divisórias, paredes, telhados, a lã é amplamente utilizada. E além de tudo isso, ajuda um pouco no isolamento acústico. É bem possível que a revolta das máquinas não seja uma batalha brutal entre humanos e a Skynet, mas sim uma integração gradual e aparentemente discreta de robôs em nosso cotidiano. Como será para um armador descobrir que, em vez de contratar sua equipe, o cliente alugou o TieBot? O gigante, que se assemelha a um guindaste de construção tombado, amarrará cerca de 1.100 vergalhões de 8 ou 9 milímetros de diâmetro em 60 minutos. Trabalhar por 19 horas ininterruptas não é nada para ele, e sua largura é ajustável até 30,5 metros. O TieBot trabalha 150% mais rápido do que os humanos, e é incrivelmente preciso graças aos algoritmos de IA e à visão mecânica.